Fala galera, estamos aqui de volta na sexta live nossa. Vamos falar hoje sobre o fim da iniciação. Então, recapitulando a jornada do herói, tem 3 partes, tá bom? O embarque, a iniciação e o retorno. Hoje a gente vai vai falar sobre o fim dessa iniciação. Então a gente vai falar do passo 9, 10 e 11, tá bom? Vamos lá? O Fernando está entrando aqui, a gente fazer a live junto. Fala Fernando, boa noite. Fala Hugo, beleza? Beleza. Bom, Então já falei aqui o que a gente vai fazer. Vamos falar do fim da iniciação dos passos 9, 10 e 11 da jornada do herói, tá bom, gente? A jornada são 17 passos. Nessas 3 partes que eu falei, hoje é o fim da segunda parte. Então, recapitulando rapidamente na live passada, a gente falou sobre o encontro com a deusa e também sobre as tentações, o passo da tentação. Tá bom? E são 2 passos da iniciação, né, o início da iniciação, que fala sobre o feminino. Na live de hoje, esse passo 9, 10 e 11, a gente vai falar sobre o masculino e sobre esse equilíbrio, tá bom? Que na verdade a gente tem abordado ao longo das lives, mas aqui a gente vai falar um pouco mais enfaticamente por causa que fala do masculino, do pai, tá bom? Então vamos lá? vamos lá. O passo 9, ele é o encontro com o pai, tá bom? Também chamado de reparação. Gente, a gente fez um e-book da jornada do herói. Para quem estiver acompanhando as lives, a gente está seguindo o e-book que a gente fez, que, bom, a jornada do herói foi cunhada, né, esse termo, pelo Joseph Campbell, no fim da década de 40, e ele fez a parte do storytelling. Então a gente pegou e contextualizou no autoconhecimento. Então aqui é um caminho de autoconhecimento para a gente trilhar em busca do nosso crescimento pessoal, tá bom? E todos esses passos que o Campbell dá é a jornada que o herói realiza nas histórias, nos mitos, na mitologia da humanidade que a gente trouxe para a jornada interna, tá bom? Então vamos lá, o encontro com o pai, a reparação, o que é isso? É basicamente quando essa parte de iniciação, como a gente falou na live passada, a gente está trabalhando o ego. Então a ideia é, quando entra nesse mundo interno, que é a iniciação, a gente está num caminho de morte do ego para transcendê-lo, tá bom? O que é esse encontro com o pai? É um mergulho da nossa vulnerabilidade. É quando a gente entra na nossa parte psíquica e encontra as nossas partes doentias, tá bom? O que é a representação do pai quando a gente não tem clareza disso? É o nosso aspecto doentio, o lado monstro do nosso ego, o ego destruidor, tá bom? Isso é um limitante para o nosso self. Então, para quem está aqui, né, todo mundo está aqui, vivendo, mas para quem está aqui minimamente consciente, trilhando um caminho de autoconhecimento, esse confronto com o nosso self destruidor precisa ser feito, que é a nossa destrutividade. Também é chamado de eu menor, que é essa parte nossa que tudo dá errado, é aquela parte destrutiva que quer destruir tudo, tá bom? Essa parte precisa ser vista para que ela não passe a perna pela gente, porque basicamente todo mundo quer ser feliz, crescer, expandir, vencer na vida, só que se não vê uma parte nossa que quer destruir tudo, então essa parte passa a perna, então as coisas acabam se destruindo, tá bom? Então esse passo vai trazer isso. O passo ele é a reparação, é um encontro do pai com o pai interno para reparar aquilo que está doentio, aquilo que está quebrado, aquilo que não está sendo visto, tá bom? Basicamente, durante esse passo, o objetivo é fazer as pazes, não com o pai externo, mas sim com o pai interno, com esse masculino que muitas vezes está distorcido. É aquela parte que é destrutiva e agressiva e se destrói o outro. Tá bom? A ideia desse passo é trazer esse equilíbrio criação-destruição. Porque a destruição é importante, certo? Para que a gente consiga construir algo novo, se tem alguma coisa, precisa ser limpo. É a mesma coisa, você quer comprar roupa nova, seu guarda-roupa está cheio, você tem que limpar, né? Tirar, doar, jogar fora o que está quebrado, para colocar coisas novas. É a mesma coisa na vida, então a parte destrutiva ela faz parte, tá bom? E equilibrar isso com a parte criativa, para que a gente saiba o que criar. Não adianta criar ao léu.
é bom ter essa objetividade de saber o que eu quero para minha vida, tá bom? E que, em particular, curiosamente, a maioria das pessoas não sabe o que é da vida, porque principalmente tem um lado mais materialista das coisas e acaba querendo coisas materiais, que dá para alcançar, obviamente, fazendo planejamento e tal, mas a ideia aqui é a gente trazer para esse lado interno, que é a raiz, né, a causa, para o lado externo. Vamos lá. O que é esse tornar-se homem, né? Porque existe essa transição da criança para o adulto, no nosso caso, né, do menino para o homem, e entra de encontro com isso. Porque existe quem é a nossa projeção de masculino? É o nosso pai. Às vezes o pai foi ausente, e aí? A gente às vezes tem figuras masculinas de destaque na nossa vida, a quem a gente acaba visualizando. Mas a ideia durante o nosso amadurecimento para a vida adulta é a gente criar em nós aquilo que a gente quer se tornar, no caso do masculino, tá bom? Uma coisa forte desse passo aqui, que esse pai representa, é a aceitação da vida como ela é. Então é o confronto da angústia da vida e do sofrimento que existe. Tá bom? A realidade é essa, né? Não adianta a gente fantasiar achando que a vida é um mar de flores ou é muito bonito, porque tem partes que são, mas a maior parte não. Todo mundo que está aqui tem uma batalha, né? Tem uma jornada a ser feita. Isso é descrito muito bem para quem estuda tarô, né? E não é joga tarô, mas estuda tarô. E o tarô, ele é o caminho da dor. Existe o caminho do amor, o caminho da dor. O tarô descreve em todos os seus arcanos maiores cada passo da jornada no caminho da dor. Existem outros caminhos, mas o que a maioria das pessoas conhece é o caminho da dor, porque a dor ensina. E às vezes só por esse caminho que a pessoa aprende, né? Então estamos nisso. Tá bom? Então vamos lá. Uma coisa interessante aqui que vem à tona nesse mergulho na vulnerabilidade é a gente encontrar a nossa humanidade, certo? São as questões não resolvidas. Então a gente confronta os nossos defeitos, as nossas fugas, os nossos padrões destrutivos, a nossa intencionalidade negativa, que é a nossa parte que quer que dê errado, tá bom? Então tudo isso vai aparecendo com o objetivo de purificar, tá bom? Uma coisa interessante aqui é o mito do calcanhar de Aquiles. Então existe esse herói na mitologia greco-romana, que é o Aquiles, que a mãe dele era uma deusa, jogou ele ali num fogo azul para deixar ele protegido, mas o lugar que ela segurou não foi mergulhado, que foi o calcanhar. Então o calcanhar era o ponto fraco dele. Então todo mundo tem um ponto fraco, uma vulnerabilidade. E é através desse ponto aí que ocorre esse encontro com o pai. Isso é uma coisa muito interessante na vida da pessoa, porque por mais que a gente se proteja de encontrar conflitos e sentir dor, existe aquele ponto nosso que é a nossa fragilidade e que normalmente, inconscientemente, para as nossas partes que querem que a gente cresça, são atraídas situações que encontram esse ponto de fragilidade. Então, muitas vezes, no relacionamento, a gente acaba atraindo uma pessoa que é chave e fechadura, né? Que vai encaixar exatamente de forma a fisgar nos nossos pontos fracos e vice-versa, obviamente. Então, o objetivo do relacionamento, como a gente já falou aqui, é o crescimento e o amadurecimento dos dois, tá bom? E isso ocorre dessa forma, cada um toca nas feridas do outro. Se os dois ficarem fugindo e ficar sempre tudo muito bem, né, sem conflitos, a relação acaba perdendo o propósito. O propósito global da relação é o crescimento mútuo, e isso acontece através do conflito. Através de outras coisas também, mas principalmente do conflito, tá bom? Então, a ideia aqui é a mudança de perspectiva com o encontro do pai, tá bom? Olhar o pai, o masculino, como uma manifestação positiva, tá bom? Então, a ideia aqui é entrar em contato com essa vulnerabilidade, ver as nossas partes doentias e mudar essa perspectiva para, vendo as duas partes, a parte positiva e a negativa, deixar de escolher a negativa e passar a escolher a positiva, tá bom? Isso não necessariamente é fácil. Por quê? Porque existe prazer, tá bom? A nossa parte negativa está linkada muito fortemente com o prazer. Então, abrir mão de algo negativo que a gente faz
Seria abrir mão de parte do nosso prazer? Sim. Então, por exemplo, a manipulação. Para quem manipula e consegue controlar as pessoas sem mesmo elas saberem, essa manipulação é muito prazerosa. Né? É você se colocar no lugar superior em relação ao outro, manipulando ali, falando nas entrelinhas, a pessoa fazendo o que você quer sem nem ver. E isso é muito prazeroso. Para mim isso é um defeito meu. E aí a ideia é poder ver esse tipo de defeito e escolher não ir por aí, certo? No caso de uma relação que precisa ter igualdade, é importante esse tipo de padrão ser visto e ser abandonado e trilhar para outros rumos, né? Um rumo de equilíbrio e de igualdade, tá bom? Detalhe que escolher abrir mão é o caminho da maturidade, né? Quando que a gente vai escolher isso? Quando a gente sair do nossa criança, que quer tudo do jeito que a gente quer, e ir para a vida adulta, para o crescimento, tá bom? Ir para o que é certo, né? Trilhar é um caminho de retidão, de direção reta para aquilo que é certo, né? Mas aí entra no contexto de moral, tá bom? Então aqui, Hugo, manda ver. uma das coisas é que a gente fica tão identificado, né, com os defeitos, que a partir do momento que você vê o defeito e fala assim, vou abrir mão disso para abrir mão da minha manipulação para poder transmutar isso em algo bom, você às vezes acha que você vai ser aniquilado, né? Que você já não sabe mais quem você é. Então, isso é muito importante entender que realmente a gente não é só uma parte ou outra, né? Nós somos os dois e que a gente pode abrir mão assim dos defeitos para poder ir para a transmutação disso pro melhor, né? Pro bom. Exatamente, isso é uma coisa muito interessante da identificação. Porque, por exemplo, para quem sempre manipulou e conseguiu tudo o que queria através da manipulação, se essa pessoa que está identificada escolhe não fazer através disso, ela pode provavelmente sentir um sentimento muito forte de impotência. É tipo, e agora, como que eu vou conseguir aquilo que eu quero? Eu vou ter que pedir e no pedido tem a possibilidade da pessoa negar e você ficar sem o que você quer. Esse é o risco. Então, o abandono da nossa parte negativa tem esse risco. O risco de ter que sustentar a frustração, de não ter o que a gente quer, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante mesmo. Quanto mais a gente se identifica, maior a resistência de abandonar isso, porque existe esse sentimento de aniquilação. Isso é muito forte. E outra coisa, né? A partir do momento que a gente enxerga isso, a gente é maior que isso, né? Porque o observador Isso. é maior do que tá sendo visto. Então, é importante dizer que a gente, como observador, tem mais força do que aquele defeito, né? Tem mais força do que o manipulador, por exemplo. Sim, exatamente. Então, fechando aqui esse nono passo, né, do encontro com o pai, existe essa ideia de visualizar positivamente o nosso masculino nesse sentido, escolher, né, usar da agressividade positiva, você se centra, se firma, olha o defeito e fala, não vou seguir pelo meu defeito, vou escolher outra coisa melhor. E isso só pode partir do nosso centro. Então, existe essa ideia de presença interna, e esse tipo de coisa só acontece a partir da compreensão da dor e da angústia. Então é um trajeto, vocês conseguem visualizar? É um trajeto em que existe a inconsciência, começa a aparecer um reconhecimento do que é negativo, a vivenciar essa dor, essa angústia, o encontro com essa parte positiva da masculinidade, dessas escolhas positivas para o que é certo, com essa presença e esse abandono. Mas esse abandono precisa sair da identificação, tá bom? Ver o prazer, ver tudo que está na negatividade me acrescenta. O que eu ganho na minha negatividade? Eu quero abrir mão disso? Por quê? Por que eu vou seguir na linha positiva? Certo? Isso tudo precisa ser analisado e refletido, tá bom? Porque tipo, a negatividade dá pra gente muita coisa? Às vezes dá. Mas o que a gente perde quando a gente está na negatividade? Muitas vezes a gente perde a dignidade, certo? É impossível nutrir um relacionamento saudável se eu estou maior que o outro o tempo todo, manipulando. Então, às vezes, se eu estou com alguém que eu gosto, que eu quero crescer junto, eu tenho que abandonar os meus vícios e defeitos para conseguir manter isso. Tá bom? E então, esse caminho, um caminho de amadurecimento, esse passo traz isso, essa ideia de reparação. É uma reparação consigo mesmo. É você com o seu pai interno. Certo? Então, você visualiza essa figura paterna interna que é você
e que te dá esse regramento, né? E de dar esse limite. É a sua parte interna que você passa a se identificar e fala, não, aqui eu não faço, aqui eu não vou fazer esse tipo de coisa porque é ruim, ou não é bom, não é certo, não é o que eu quero. Então, é se conectar com esse pai interno e fazer essa reparação, essa expiação daquilo que antes estava errado. Tá bom? Esse passo, ele é um dos passos centrais da jornada do herói. Tudo o que aconteceu antes foi para encaminhar isso. Tá bom? O passo seguinte, que é o 10º, é a apoteose, que é o encontro com essa divindade interior. Tá bom? A apoteose é quando você se conecta com a divindade. Qual divindade? A interior, aquela que é luz, aquela que está aí para cultivar o seu heroísmo. Tá? Basicamente quem você é o seu centro. Tá? Mas como que isso se dá? Tá bom? Existe aqui a ideia de transcendência do dualismo. Então, até aqui houve um dualismo muito forte, que é o do masculino e do feminino, pelo menos na iniciação aqui nessa parte intermediária entre o embarque e o retorno na jornada do herói. A iniciação traz isso, o feminino e o masculino e suas contrapartes. Então aqui é um dualismo, a ideia é transcender esse dualismo, tá bom? Outro dualismo importante que está linkado é o tempo e a eternidade. Porque a vida que a gente vive aqui, a vida na matéria, é uma vida regrada pelo tempo, pela finitude das coisas. E a parte espiritual ou psíquica é tudo uma coisa mais eterna, o que é meio incompreensível para a gente que está aqui no plano físico. Tá bom? Essa transcendência de separação, a ideia dela é ser superada. Mas como que isso se dá? Certo? Porque durante esse passo acontece uma coisa muito forte, que é compreender que esse masculino que existe na gente, ele é suportado pelo feminino, né? Como a gente explicou na live passada, o feminino dá esse suporte de passividade para essa parte nossa de atividade, certo? Então, vou recapitular o que a gente falou na live passada. Existe uma crise, está tudo acontecendo, de confusão, e eu quero sair, e eu fico pensando em fazer um monte de coisa. O que eu faço aqui para resolver esse negócio? O que eu faço para sair dessa crise? A primeira coisa é parar e sentir. Então, é ir para passividade. Tá tudo certo aqui? Tá, né? Tinha travado a sua câmera. Tá. Travou você. Tudo bem, Então, voltou. Voltou. Legal. E aí, tá nessa crise, não tem o que fazer. A ideia é parar e sentir. Então, é entrar nessa passividade, para ver o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. E aí, nesse ponto de estabilidade, escolher o que fazer, realizar um planejamento. Então, a passividade estabilizando a atividade. Então, aqui é a analogia ao feminino, dá esse suporte para o masculino. Tá bom? E isso dentro da gente e fora também. Então, às vezes em um casal tem o feminino e o masculino, a passividade e a atividade, às vezes é trocado, tá bom? E tudo bem. Isso, tipo, dentro do homem tem o feminino e o masculino, dentro da mulher tem o feminino e o masculino, as relações se misturam, mas a ideia é ter um equilíbrio, tanto dentro quanto fora, tá bom? Hugo, e aí depois que o feminino faz essa parte, né, o masculino faz a ação e serve o feminino, né? Com a exatamente, ação da exatamente. passividade. É isso. Sim. Uma ideia muito forte aqui é que o pai, nesse sentido interno, ele representa um útero para um segundo nascimento. Isso é uma coisa muito interessante, porque na sociedade, pelo menos na sociedade antiga, a criança, o menino, ficava com a mãe e eventualmente o homem vinha e separava para iniciar esse menino e ele se tornar homem. Eventualmente esse homem ele renasce porque ele passa a ser o iniciador das próximas gerações. Tá bom? Então existe essa ideia do masculino trazer esse segundo nascimento. Isso é uma simbologia muito forte na mitologia e que isso acontece aqui também. Porque é através dessa ideia do pai interno regrando e fazendo o que é certo que a gente evolui na vida. Que existe esse renascimento daquilo que eu achava que eu era, que é o ego se destruindo, para aquilo que eu quero ser. Então é o amadurecimento desse ego e alinhando ele na direção que você deseja, no caso do crescimento. Tá bom?
Então, esse pai, ele é tanto masculino como feminino. Ele é um útero também e ele traz essa mudança, essa mudança de estágio, tá bom? Então, a figura masculina, ele é o princípio iniciador. Ele é como se fosse esse tempo. Ele traz essa quebra de realidade, tá bom? Da vida da mãe, da esfera da mãe para a esfera do pai. Isso é uma coisa interessante, porque o pai, aqui, nos casais, o pai ele tem uma tarefa muito interessante, muito sutil, que é cortar o cordão umbilical energético, tá bom? Então, existe, tipo, tem a gestação, né? A mulher gesta por 9 meses o bebê nasce, tem o parto e o pós-parto e tem o puerpério. O puerpério é o período de pós-parto que dura 3 anos, que é quando a criança está muito vinculada com a mãe, tanto nas necessidades primeiras, quanto energeticamente. Então, o pai ali da criança, quando está com a mãe, em um núcleo familiar, ele dá todo esse suporte e para que a criança consiga ter tudo o que precisa da mãe. Até os 3 anos, ele é dependente energeticamente dessa mãe. Mas a partir daí, é necessário ter um corte, uma separação energética que é positiva para os dois. Então, é basicamente o pai fala para a criança, essa mulher aqui é minha. Então, o pai, ele traz de volta para si aquela esposa, tá bom? E fala para a criança, essa mulher é minha. E aí a criança tem aquele baque, aquele choque, é uma separação, mas é muito importante para a criança, para o menino, porque senão a criança fica muito dependente da mãe na vida posterior, tá bom? O que acontece muitas vezes na nossa sociedade hoje, em que as mães criam filhos solteiras e não existe essa figura masculina que traz essa separação saudável. A criança fica dependente e existe uma confusão da mãe com a criança e muitas vezes uma projeção. A criança passa a ser o marido da mãe, o marido energético, e isso dá uma confusão tremenda. Só para explicar pro pessoal, né, que é um corte energético, né, para pegar a criança e falar assim, ó, agora essa mulher é minha, para uma criança de 3, 4 anos. Só para deixar claro, Mark. É verdade. É começar a dar esse limite, né, essa limitação da criança, tipo, difícil falar de limite quando a gente não tem limite, né? Eu não tive limite na minha infância e estou aprendendo hoje com meu filho de quase 3 anos, né? Mas dar limite faz parte o quê? Sustentar a rebelião da criança de ter recebido o limite. Então a criança deseja muito ter o limite, mas ela também rejeita muito ter o limite, porque ela quer tudo para ela, mas ela precisa, é uma necessidade real da criança ter o limite para ela ter o contorno dela, para ela saber até onde ela pode ir. E ela quer e não quer isso. Então a gente, como pai, quando dá esse limite, precisa saber sustentar de uma forma saudável como lidar com essa criança que está revoltando. Estou falando isso aqui, mas não necessariamente eu sei fazer isso, viu, gente? Eu estou aprendendo ainda, isso é um puta desafio para mim. Minha criança dá um puta chilique e dentro de mim a minha criança interna também dá um puta chilique. Faz parte. E quando eu vejo fora, eu tenho a possibilidade de ver dentro. E haja coração. É muito louco, né? Você faz a declaração pro filho, né? Ó, se acontecer isso, vai ter uma consequência. Se você não sustenta, aí que ele sabe realmente que aquilo ali não tem limite, aí acabou, né? Tem que sustentar a declaração que é feita, né? É verdade. Mas também às vezes saber abrir mão da própria declaração, né? Porque às vezes a declaração é feita de um lugar não muito saudável. Pelo menos comigo já aconteceu, aí tipo, eu acho que a minha declaração não era tão saudável. É por isso que tem que tomar cuidado de fazer declaração, né? Com que motivação você está fazendo, você vai conseguir sustentar, né? Se não vai conseguir sustentar, não faça, faz uma declaração diferente, porque senão aí a criança já entende, né? Eles são muito espertos para isso, né? Ele entende que ali não, vai rolar, de qualquer jeito vai rolar, que ele vai fazer espernear e vai rolar. Sim. Então, só retomando aqui, finalizando esse passo, a figura masculina, então, ele é esse princípio iniciador. Ele traz essa mudança de estágio, ele dá essa ideia de tempo. E a figura feminina é o objetivo que a iniciação leva, que é o abarcar tudo. É essa passividade que engloba tudo. Então, a ideia desse feminino é a eternidade. Então, recapitulando aqui, esse pai, ele tem dentro de si o tanto masculino quanto feminino,
assim como a figura feminina. A mãe interna tem os dois. E aí, basicamente, nesse passo, ocorre essa junção. O pai e a mãe interno é a mesma coisa, que é os dois passos da live passada, né? O encontro com a deusa e a tentação, que a gente fala do feminino distorcido e saudável, que é essa mãe interna, e agora a gente fala desse pai distorcido e saudável, que é o pai interno, e agora, nesse passo aqui, logo depois da reparação, tem essa junção, essa união, essa saída da dualidade, que é o pai e a mãe, é a mesma coisa, tá bom? E aí vem o próximo passo, tá bom? Que é o 11º passo. Estamos na metade da jornada. Já passamos da metade. Mas temos o nome é o boom, né? O insight, é o boom máximo. Depois desses insights, vem esse insight mais global na vida interna, em que ocorre o quê? Qual é esse insight? É que a força vital, a energia vital que a gente tem é do nosso centro, que é exatamente esse o elixir, né? Na jornada do herói, o herói entra na jornada para encontrar o elixir, mas não é só encontrando, né? Precisa voltar, trazer o elixir para a vida comum. Então, esse boom é o encontro com o elixir. Qual é esse elixir? É o entendimento, a compreensão não só intelectual como emocional, né? A vivência de que o objetivo da jornada é o encontro com o nosso centro, com o nosso núcleo interno, com essa força essência, vital, né? Exato, com a nossa essência, que está lá dentro. A gente não está em contato com ela o tempo todo, porque a gente tem uma série de defesas, né? Para a gente entrar em contato, a gente precisa sentir. Mas sentir significa sentir tudo, tanto o prazer quanto a dor. Mas a gente tem muita dificuldade de sentir a dor. Então a gente cria uma série de defesas, uma série de estratégias e de padrões para não sentir a dor e se defender. A ideia da jornada é, conforme os passos vão se dando, e a gente vai vivenciando as coisas, entendendo e sentindo, as defesas vão sendo superadas e os sentimentos vão sendo sentidos até a gente chegar nessa essência, tá bom? Esse é um insight, tá bom? É uma coisa muito interessante. Na mitologia, tem um exemplo muito legal que, às vezes, o herói, né, chega junto com a divindade e acontece um teste. A divindade fala, isso aqui que você quer, você pode ter, só que veja como é a sua vida. Então ela começa a descrever todos os prazeres sutis que a vida material tem. Então ela fala, você já parou para sentir o gosto dos alimentos e conseguir saborear e sentir como eles te agregam na sua vida? Você já sentiu a companhia e a presença e o contato com os seus filhos quando você dá a mão para eles? Você já sentiu o seu corpo quando você faz o exercício e vence uma guerra? Então ela é descrito uma série de prazeres materiais. E por quê? Porque esse é um teste de que, dependendo de quem está ali sendo oferecido isso, a pessoa não quer mais continuar. Realmente, eu vou voltar, porque isso aqui é muito grande para mim, eu vou voltar a ter isso tudo que eu já tenho. Mas se esse herói fala, não, eu quero continuar, ele passa no teste e aí é oferecido a ele os prazeres espirituais, tá bom? Que é tudo isso que a gente traz aqui nessas lives, falando da jornada do herói, que é essa conexão com o centro, com a força vital. É a gente conseguir criar tudo o que a gente quiser. Mas como? Vendo todos os nossos aspectos destrutivos e criativos e escolhendo de uma maneira adequada, alinhada com o que a gente quer se tornar. Tá bom? Isso é o crescimento espiritual, provavelmente de uma maneira mais simplista, né? Porque tem muito mais coisa por detrás desse processo. Mas nesse caso aqui, é isso. Existe uma simbologia muito grande, não só na mitologia, mas em toda a psicologia analítica, que é trazido aqui. A gente tem trazido toda essa coisa de atividade, passividade, masculino, feminino, pai, mãe. Tudo isso é um simbolismo do que acontece na nossa vida psíquica, que é esse mundo interno que a iniciação se dá. Tá bom? A ideia aqui é o quê? É a superação das limitações da gente. Superar as limitações pessoais para que a gente cresça. O detalhe o crescimento traz uma angústia, porque
Crescer não é fácil, porque crescer envolve a gente entrar em contato com os nossos defeitos, com as nossas limitações, com as nossas incapacidades, imperfeições, que é o quê? A nossa humanidade. Às vezes a gente tem uma visão idealizada da gente, a gente acha que é maior do que a gente realmente é. A gente se superestima. E entrar em contato com a realidade, com a verdade de que, nossa, realmente eu não sou tão capaz assim. E aceitar isso, né, e tudo bem, por exemplo, ver a realidade de que a vida em casal é difícil, porque faz parte, a dificuldade faz parte, e escolher ficar, ver a realidade de que a vida ela é atribulada, né, tem as dificuldades da vida, tem os desafios, e existe o sofrimento, existe a dor, existe a perda, e mesmo assim escolher ficar, tá bom? Essa é o pulo do gato, né, essa escolha, de tipo, se apropriar da própria vida, falar, essa vida é minha, eu quero ficar aqui. E é esse o passo fundamental para crescer espiritualmente. É aceitar a vida como ela é. Só que isso se dá aos poucos, né? A gente dá esses passos conforme a gente dá conta. Não precisa fazer tudo de agora para daqui a 10 minutos. É aos poucos. E essa é a força, né? Essa é a força que vem quando a gente pega e sai dessa dualidade, né? Entende todos os defeitos, todas as coisas boas que a gente tem, e aí vai para a vida inteira, né? Agora agora eu estou inteiro, eu estou completo, eu estou na minha essência, eu tenho a força para poder olhar para tudo isso e falar assim, como você falou, né? Eu aceito a minha crueldade, por exemplo, né? E aí você consegue realmente evoluir. Bem bacana. Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante, porque como que esse conhecimento, né, essas coisas que a gente está trazendo, vinha antes para a humanidade, né? Toda a parte cultural da humanidade traz isso de alguma forma. Então, a arte, a literatura, o mito, as crenças, as filosofias, o teatro, o cinema, tudo isso traz de alguma forma essa ideia de ajuda, né, de contribuição para superar essas limitações. Tá bom? Para quem gosta de literatura, existe séculos de literatura trazendo esse tipo de coisa que a gente lê e se identifica com o personagem que está nessa própria jornada e a gente consegue refletir em nós mesmos. Então, essa parte cultural da humanidade sempre esteve aí para ajudar a gente a ampliar a nossa esfera de consciência. Tá bom? Então, finalizando aqui, qual é o insight final desse passo, que é o 11º passo, que é o último passo da iniciação, né, dessa parte intermediária da jornada do herói. O insight é que a fonte da vida, né, essa energia divina, está dentro da gente, no nosso núcleo, no nosso centro, que a nossa parte masculina e feminina são duas partes da mesma coisa, que nosso pai interno e mãe interna são a mesma coisa também, aspectos diferentes do nosso ser, e que tudo isso contribui para a gente crescer. Tá? O detalhe é o quê? É a gente conseguir sustentar, né, essa agonia, essa angústia, essa dor de crescer espiritualmente, que é o quê? Reconhecer a nossa própria imperfeição, a nossa negatividade, a nossa destrutividade, nosso eu inferior, nossos padrões de fuga, as máscaras que a gente usa para a gente escapar de sentir aquilo que é dolorido. Então, tudo isso é o preço a ser pago. Só que existe essa ajuda disponível, não só material, né, cultural, como também ajuda espiritual, psíquica, porque existe dentro da gente muito aspecto sábio que está meio que desconectado da gente. Só que quando a gente trilha esse caminho de autoconhecimento, a gente vai reconectando aspectos nossos que têm sabedoria que conseguem ajudar a gente. Tá bom? E é isso, gente. Falamos aqui do passo 9, 10, 11, a finalização da iniciação, tá bom? Com esse fechamento, né? E a ideia agora, que a gente vai trazer nas próximas lives, é retornar, né? Esse herói entrou no mundo interno, teve esses insights, vivenciou o encontro com a deusa, o auxílio que ela dá, a ancoragem no mundo íntimo, né? No mundo intimista da psíquico. Depois existe a tentação para sair do caminho e fugir. Depois vem o encontro com o pai, com a nossa vulnerabilidade, para reparação, conexão com o nosso masculino saudável e positivo, com essa agressividade positiva com nossos defeitos para a gente se firmar e se alinhar com o que é certo. Existe essa apoteose, o encontro com a divindade interna, que é a superação do dualismo, e
união desse masculino e feminino interno, desse pai e mãe, e esse insight que é o elixir que o herói encontra, que é a fonte da vida, a realidade está dentro da gente. E que para isso precisa ser pago o preço de enfrentar tudo isso. Obrigado aí. O Marcel aqui escreveu que, né, esse conhecimento de vocês é tão transformador, é um salto absurdo de evolução na vida. Valeu, cara, bacana, Marcel. Sim, Que valeu. bom que tá gostando, cara. A ideia aqui da jornada é a gente pegar esse elixir e trazer de volta para a nossa vida comum. Então, a partir da próxima live, a gente vai trazer a última parte da jornada do herói, que é o retorno. É trazer para a vida cotidiana esse conhecimento, essa vivência, essa experiência íntima para o mundo real, o mundo externo, o mundo real também, o mundo externo. E é isso, gente. É isso aí. Estamos aqui, nos vemos na próxima quarta. Valeu. Valeu, Fer. Valeu, Abraço, gente. Hugo. Falou. Abraço, Valeu, Fer. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Falou.